Senhor, com o nosso coração aberto, Senhor. E mais uma vez, diante dos homens, dos anjos, diante do inferno, nós declaramos que o Senhor é único na nossa vida. Nós aqui somos cobertos com o sangue de Jesus. Essa igreja é coberta com o sangue de Jesus. Estamos debaixo da potente mão de Deus. Portanto, eu repreendo toda ação maligna contra esse lugar, contra as pessoas que entraram aqui, toda ação de demônios que se levantaram contra esse culto. Eu mando embora daqui no nome de Jesus. Eu ordeno que do maior ao menor, todos saiam daqui, saiam do redor dessa igreja, em nome de Jesus, e eu pego todos nas mãos de vocês. Declarando mais uma vez, só você pode aplaudir Deus. Até aqui tem ajudado o nosso Deus. Amém? Nós vamos iniciar esse primeiro culto do ano agradecendo ao Senhor. Esse cântico diz: eu te agradeço, Deus. Se você está aqui, se você hoje de manhã levantou, respirou, tem força para andar, para lutar, até aqui nos ajudou o Senhor. No dia de ontem eu tenho certeza que Ele já nos ajudou. E hoje Ele vem nos ajudando. Amanhã será um novo dia e amanhã pertence ao nosso Deus. Vamos cantar juntos, vamos adorar o Senhor.
Aleluia. Som. Glória a Deus. Som. Nós reconhecemos que Deus realmente cuida de nós, nos sustenta, que Deus realmente nos abençoa. Reconhecemos que aquilo que Jesus fez alcança as nossas vidas e transforma as nossas vidas. Um sacrifício que levou eu e você a ter um relacionamento com o Pai, a estarmos ligados ao Pai. Uma mensagem desse Senhor Jesus, no tempo que esteve aqui, uma mensagem para nos falar de verdades do reino que nós não conhecíamos, que nós não imaginávamos. Jesus veio para um propósito. E quando nós cantamos uma canção como essa, que nós agradecemos ao Senhor, é porque nós reconhecemos que Ele fez isso. Nós reconhecemos o agir, o mover dEle. Reconhecemos tudo aquilo que Ele efetivamente fez na nossa vida. E a palavra de Deus nos deixa claro que Jesus veio para essa terra, Jesus nasceu com esse propósito, com esse objetivo. Existia então um plano do Pai para que o Filho estivesse no meio de nós e falasse conosco, e nos instruísse, nos trouxesse verdades e por fim, então, nesse ministério terreno, Ele morresse por nós. Ele fosse então traído, Ele fosse então crucificado, Ele fosse morto. E essa entrega do Cordeiro, então, sem pecado, ia proporcionar para mim e para você a salvação. Nós poderíamos, então, ser salvos. Um propósito, um porquê. Agora nós entendemos que Jesus, quando esteve aqui, Ele se fez homem. E diz a palavra que Ele em tudo foi tentado. Jesus, então, ao cumprir o propósito, ao cumprir o plano, o projeto do Pai na vida dele, Ele teve que enfrentar lutas e dificuldades. E sem dúvida, quando nós falamos de tentação, nós entendemos que Jesus teve que lutar contra Ele mesmo, contra a vontade dEle muitas vezes. E a palavra de Deus nos deixa claro isso, porque o próprio Senhor Jesus disse ao Pai em oração que a vontade dele era diferente naquele momento. Ou seja, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mostra que Jesus tinha vontades, que ele tinha receios naquele momento. Ao declarar que a alma dele estava angustiada até a morte, ele dizia que tinha dores que ele estava enfrentando, mas tinha a vontade do Pai. E ele, conhecedor da vontade do Pai, ele se submete a essa vontade, então, e porque ele cumpre esse propósito, porque ele cumpriu esse propósito, eu e você estamos aqui. Se nós olharmos basicamente para as duas grandes verdades dos propósitos de Jesus, nós entendemos que ele veio para morrer em nosso lugar e nos dar a salvação. E ele veio para falar conosco. Ele veio para apresentar o reino para mim e para você. Agora imagina se Jesus, porque ele era homem e ele tinha então lutas e dificuldades, agora imagina que Jesus não cumprisse um desses dois propósitos. Imagina que Jesus viesse, falasse, anunciasse, e toda a Escritura fosse realmente compartilhada conosco, mas no último momento Jesus desistisse de se entregar ali na cruz. Onde eu e você estaríamos hoje? Se ele não tivesse cumprido exatamente o propósito para o qual ele foi enviado nesse lugar. Ou se Jesus, ainda que não tivesse pecado, ainda que não tivesse errado, e tivesse se dado ali na cruz, como a própria palavra diz, que a vida dele ele entregava,
e tivesse então morrido ali na cruz do Calvário, ainda que ele tivesse cumprido esse propósito, ele não tivesse anunciado para mim e para você o reino. Ele não tivesse falado as grandes verdades, ele não tivesse compartilhado as maravilhas do Pai. Se ele por acaso não tivesse pregado, se ele não cumprisse esse propósito. Se nós olharmos, a palavra de Deus nos conta que Jesus, quando foi tentado ali no deserto, depois de um tempo que ele esteve ali sozinho, em consagração, as tentações que vieram sobre ele eram justamente para que não se cumprisse, para que ele não fizesse a parte dele, para que o plano de Deus, o propósito de Deus para a vida dele não se cumprisse. Se Jesus tivesse vacilado, se Jesus tivesse errado, se Jesus não tivesse feito, não tivesse cumprido o propósito, onde eu e você estaríamos hoje, seja qual for o propósito de Jesus, dentre vários propósitos, em especial esses dois, se ele não morresse em nosso lugar, nós estaríamos condenados. Se ele não compartilhasse a verdade conosco, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos sem orientação. Nós somos gratos por aquilo que ele faz em nós. Somos gratos por ele ter nos amado, por ele ter nos acolhido. Mas nós somos gratos porque ele fez a parte dele, o propósito dele. Agora eu digo para você com toda certeza, existe um propósito para a sua vida. Existe um porquê da sua vida. Existe uma razão, existe um plano, algo que se espera de você. Algo que Deus colocou na sua história para você cumprir. Existe algo que é teu. Existe algo na sua vida que é específico para você, relacionado com os seus dons, relacionado com os seus relacionamentos, com as pessoas que você conhece, no lugar onde você está, no alcance que você tem, segundo a sua capacidade. Algo específico para você. Eu quero convidar você então a refletir sobre isso. E essa reflexão não termina hoje. Quero convidar você, no culto de domingo, a não só estar aqui hoje e ouvir aquilo que Deus tem para falar hoje para você, mas ouvir aquilo que Deus tem para falar na quinta-feira com você. Algo relacionado a esse propósito. A uma razão da sua vida. A um porquê da sua vida. E ser confrontado realmente com a verdade. E se eu não cumprir o meu propósito? E se eu não fizer aquilo que eu preciso fazer? Compare com Jesus. O efeito eterno que teria se Jesus não cumprisse o propósito dele. E o seu propósito? E o seu chamado? E aquilo que Deus tem para você? Sem dúvida não é igual o de Jesus, mas tenho certeza absoluta que tem efeito eterno, como teve o do Senhor Jesus. Então que você considere isso hoje num sentimento de gratidão, reconhecendo aquilo que Jesus já fez, como você mesmo cantou. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Com esse sentimento, obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor se lembrou, obrigado porque Jesus cumpriu o propósito, obrigado porque eu estou aqui, nesse lugar, porque Jesus fez a parte dele. Que você possa, então, nessa noite, agradecer. Mas mais uma vez eu te digo, e vou te falar ainda durante essa semana, esteja aqui na quinta-feira, para que você possa entender o que cabe a você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, como já declaramos aqui, porque o Senhor olha para nós, o Senhor se preocupa conosco, o Senhor se lembra de nós, o Senhor não desiste de nós. Aquele plano para nos salvar, esse plano tem se completado, Deus, e nós tivemos um encontro com o nosso Senhor Jesus,
E ainda assim o Senhor continua nos ajudando, nos fortalecendo, nos sustentando, para que possamos chegar até o final dos dias ligados nessa verdade. Obrigado, Deus, obrigado por isso. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua infinita misericórdia, porque o Senhor investe em nós. O Senhor continua trabalhando, Deus, continua agindo, para que se cumpra um plano que alcança as nossas vidas. Mas, Deus, nós somos gratos por essa verdade, e nós nos colocamos, então, debaixo dessa verdade. Ao nos colocarmos, então, debaixo dessa verdade, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, que o Senhor molde o nosso coração, que o Senhor nos instrua. Ó Deus, nós precisamos do Senhor. E nós contamos com o Senhor. E o Senhor continua nos amando. Que nessa noite, Pai, o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja, Deus, adorado no nosso meio, através dos nossos louvores, através do nosso cântico, das nossas palavras e dentro do nosso coração. Mas também, Deus, que pela Tua infinita misericórdia o Senhor fale conosco, o Senhor nos instrua, nos ensine, para que por esse aprendizado, por essa obediência, a gente possa estar mais perto do Senhor. Toma a direção aqui, Deus. Faz a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. A glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço.
Espírito Santo de Deus, a promessa do Espírito Santo de Deus no meio de nós. Toda honra, toda glória seja a Ti, Senhor. Aleluia.
Senhor está dizendo nessa noite aqui, que assim como nós declaramos que Ele é Deus de promessas, que Ele é Deus de aliança, Ele está confirmando as promessas na tua vida. Você que se perdeu no meio do caminho, que tinha uma promessa do Senhor, e essa promessa foi se confirmando durante o tempo que você foi servindo. E hoje, parece que ela ficou lá atrás. Parece que ela se distanciou de você porque demora a acontecer. O Senhor está falando com você. Você que tem uma promessa. Você vai abrir os teus lábios e orar nesse momento, colocando tudo isso diante do Senhor, para que Ele renove o fogo no teu coração. O Senhor não mente, Ele não é homem para que minta. Ele vai cumprir cada uma das promessas que Ele prometeu na tua e na minha vida ainda nessa terra. Eu não estou falando das promessas eternas. Eu estou falando das promessas de ministério, de família, de conversão. As promessas de quebrantamento, o Senhor vai cumprir na sua vida, na vida da tua família. Coloca diante dele agora aquela promessa que ficou lá atrás. E o Senhor vai acender o fogo, fogo, fogo no teu coração. Enquanto a gente canta mais uma vez esse refrão, que Ele é o Deus de promessas, o Deus de aliança. Você vai colocar diante do Senhor aquela promessa que você ouviu lá atrás. E Ele vai renovar a tua vida, a tua história. E você vai ganhar um novo ânimo nessa noite para caminhar mais. Até que se cumpra nessa terra tudo aquilo que Ele te prometeu. Quem crê, diz amém. Amém. Mais um amém alto. Amém. 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 Vamos adorar mais uma vez. Deus de aliança, Deus de promessas, Coloca diante Deus dele. que não é homem, Declara as promessas. Ele é tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra Glória a Deus. Amém. Quero, junto com você, orar agora diante desse Deus fiel, esse Deus de promessa,
esse Deus que sustenta, que cuida das nossas vidas. Quero orar com você consagrando dízimos e ofertas diante do Senhor. Pai, reconhecemos a tua fidelidade, o teu cuidado. Te louvamos, ó Deus, porque podemos não só contar isso, não só anunciar isso, mas podemos viver isso. E ao vivermos esse testemunho, nos leva ao descanso, a confiança, a certeza de que o Senhor está fazendo grandes coisas. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, por estar nos sustentando. Obrigado pela porta de trabalho, obrigado pelo recurso que chega nas nossas mãos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem repreendido o devorador, nos dado direção. E a bênção do Senhor tem se estendido sobre essa casa com um cuidado especial, a despeito dos tempos de dificuldade e de luta. O Senhor é presente, o Senhor é fiel. Recebe, Pai, aquilo que nós colocamos diante do Teu altar, nessa noite, na forma de dízimos e ofertas, e aquilo que já foi apresentado diante do Senhor também nessa forma. Que o Senhor esteja recebendo tudo isso, abençoando as famílias, os lares, sustentando cada um dos Teus filhos e sustentando essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que tem dízimo e oferta, pode levar o gasofilácio, a igreja pode se sentar. Quero ler um texto aqui com vocês, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 5 em diante. Mateus 16, 5 em diante. Antes de fazer a leitura, enquanto você localiza aí na sua Bíblia, quero lembrar os irmãos que nós estamos voltando a algumas atividades, estamos retomando algumas atividades, principalmente as interrompidas aí no final do ano, e mais algumas atividades que foram interrompidas no tempo da pandemia. Então, por esse mês, nós devemos retomar as atividades no departamento infantil. Então, você que é pai, mãe, fique atento, né, às informações a respeito do departamento infantil. A partir da semana que vem, o berçário vai estar preparado para receber as crianças, mas eu já quero trazer uma orientação que no berçário as mães ou eventualmente os pais estarão podendo cuidar do seu filho ali. Então, para que não tenha contato com outros ou cuidado de outros, o espaço estará reservado, aberto, disponibilizado para os pais das crianças pequenas, mas o cuidado tem que ser dos próprios pais por enquanto. E uma orientação prática é que todo aquele espaço ali possa ser higienizado por aquele que vai usar, para ter a certeza, vai estar disponível o álcool líquido, o álcool em gel, para que você possa higienizar aquele espaço, mas para que tenha uma garantia de que está tudo certo, está tudo higienizado. A orientação é cada pai ou mãe que está ali, o espaço, o ambiente que vai usar com as crianças pequenas, higienize você ao entrar e higienize ao sair. Assim você garante que pelo menos o tempo que você está ali, está debaixo desse cuidado. Porque eventualmente pode alguém esquecer ou ter alguma outra pessoa entrando no berçário. Então, para não ter nenhum tipo de problema, tudo vai estar disponibilizado para vocês, né, para as mães que vão utilizar esse espaço. Então, isso a partir da semana que vem. Já o departamento infantil, no decorrer do mês de janeiro, retoma suas atividades e aí a gente passa a programação para vocês. Mas para nós, com certeza, é uma vitória a gente poder retomar e trazer as crianças de volta para a igreja de uma forma bastante organizada, bastante orientada. Também vamos compartilhar com vocês toda a orientação para que a gente possa fazer isso e ser uma bênção e não trazer nenhum tipo de preocupação, mas sim uma alegria de a gente poder estar aqui e compartilhar esse espaço, esse tempo com os pequeninos também. Amém?
Muito bom. Vamos ler. Mateus 16, versículo 5 em diante, diz assim o texto. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse, por que discorris entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que está diante de nós. E entendemos que esse propósito do Senhor Jesus de instruir os discípulos é um propósito que alcança as nossas vidas hoje. Ao olharmos para a tua palavra, para a tua verdade, sermos trabalhados pelo teu Espírito, nós somos conduzidos então a uma mudança de vida, a um posicionamento, a uma verdade que vem do teu reino, que entra em choque com os conceitos que nós temos, com os valores que nós temos, com os pareceres que nós temos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem trabalhado em nós através da Escritura. O Senhor tem nos sustentado, Deus. Tem sido um tempo, Pai, maravilhoso caminhar com o Senhor. Então que hoje, pelo mover do Teu Espírito, que mais uma vez o Senhor fale conosco, que o Senhor trabalhe em nós, que essa mensagem do Senhor Jesus alcance os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Parece que tem um grilo aí, né? É um ser, né? Se cortar essa caixa aqui, quem sabe a gente elimina esse inseto. Mas vamos lá, o texto aqui traz para nós mais uma experiência de Jesus com os seus discípulos. A caminhada de Jesus com os discípulos é uma caminhada de instrução. Jesus chama os seus discípulos para estar junto, mas ele chama pessoas para caminhar com ele, para aprender com ele. Então, é natural que nessa caminhada de aprendizado, de crescimento, de entendimento, alguns conceitos entrem em choque. É normal numa caminhada de aprendizado você achar que é uma coisa e na verdade ser outra. Você ser surpreendido pelas verdades que estão sendo apresentadas. É normal numa caminhada de aprendizado você ser convidado a andar num outro nível. É normal você ser, de alguma forma, confrontado para sair do lugar onde você está e se movimentar. Numa caminhada de aprendizado é normal você ter que mudar a forma de enxergar as coisas. E aí então, nós vemos nesse episódio uma situação que fazia com que os discípulos de alguma forma entendessem ou fossem confrontados num outro nível pela palavra do Senhor Jesus. Eu quero entender aqui com você claramente que o exemplo, o momento que eles estavam ali, tinha uma capacidade de comunicar para eles algo sobrenatural, se visto de uma forma sobrenatural. O texto diz que eles esqueceram de levar o pão. Eles estavam numa jornada e simplesmente esqueceram de levar o pão. E isso, para eles, era algo essencial, como é essencial para nós. E Jesus, quando fala com eles a respeito
disso, diz: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. A resposta ou a ligação que aqueles discípulos que estavam caminhando com Jesus, que conheciam Jesus, a ligação que eles fazem imediata é justamente com o pão que eles não levaram. Com um fato notório, um fato físico, um fato material, que era esquecer de levar o pão. Jesus, então, aprofunda um pouco mais. Quando Jesus inicia, então, essa conversa com eles, ao falar a respeito desse assunto que Jesus entrou porque eles estavam falando, ele fala, então, um pouquinho mais, e ele fala: olha, vocês estão olhando para essas coisas materiais, mas vocês lembram de um milagre? Vocês lembram de uma interferência? Vocês lembram de uma multiplicação de pães e peixes? E Jesus então desprende ou convida eles a sair daquele lugar natural e olhar então para o lugar do milagre, para o sobrenatural. Olhar para a providência do próprio Senhor Jesus, da multiplicação então que ele realizou, e os discípulos foram testemunhas disso. Então ele mostra isso, leva eles, tira eles daquele lugar e leva para um lugar mais elevado. Mas não era só ali que Jesus queria levar num lugar profundo. Jesus queria instruir sobre algo que era do coração. Jesus então estava trazendo para aquele momento, para aquele instante, uma lição que não era material, que não era somente do milagre, mas que era do coração, que era muito mais profunda. E se você vê aqui a forma como Jesus conduz isso, é como se tivesse que dar uns trancos naqueles discípulos para poder chegar nesse lugar. Porque não é o nosso natural. Porque não é a forma que nós estamos acostumados a trabalhar. Não é a forma, inclusive, que nós estamos acostumados a aprender. Quando Jesus fala a respeito do fermento, eles pensam, é porque a gente não trouxe pão, ou seja, o coração deles estava ligado justamente nas coisas mais simples e mais básicas. E Jesus está nos ensinando, e agora ele está dando uma dura na gente, porque a gente esqueceu de trazer o pão. Jesus está dando uma bronca na gente, porque a gente foi negligente e esqueceu de trazer o pão. Não era isso. E Jesus fala: olha, se fosse isso, no último caso, se fosse isso, ainda podia resolver com um milagre. Como se Jesus dissesse: está tudo num controle meu, e eu já ensinei vocês que esse não é o maior dos problemas. E aí Jesus então empurra essa lição para o profundo do coração, ao falar do cuidado com a doutrina dos fariseus. Diz o versículo 12: então entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E aí nós temos também, muitas vezes, uma ótica acostumada a olhar para os fariseus e saduceus com um certo preconceito. Porque nós não convivemos com os fariseus e os saduceus, os religiosos dessa época. E todas as vezes que fala deles, nós somos então transportados para a ideia de que eles são vilões. Mas não é assim que iniciou. Eles são religiosos e foram levantados por Deus com um propósito, com um objetivo, para cuidar da doutrina, da lei oral, para trazer as sinagogas. Eles foram responsáveis por preservar a palavra de Deus. Eles tinham então um valor realmente religioso e um valor divino, ou seja, no sentido de que Deus estava atribuindo a eles uma responsabilidade. E no meio do caminho as coisas mudaram.
a ponto deles terem uma doutrina. E quando a gente fala doutrina, como que eles poderiam então ser representantes do reino, representantes de Deus, e ter uma doutrina que seria perigosa? Como que esses homens podiam então ser chamados por Deus, representar de certa forma as coisas de Deus, e ainda eles serem perigosos, a ponto de Jesus dizer que eles tinham que se acautelar da doutrina dos fariseus e dos saduceus? Eles criam no mesmo Deus? Eles também aguardavam o Messias? Eles eram zelosos da lei? Afinal, que doutrina era essa, então? Ou seja, que nível que Jesus estava querendo falar com eles? Não era do pão, lembra? Não era do milagre, mas era do coração. Ao falar, criticar a doutrina dos fariseus, o que ele realmente estava querendo falar? O que era, afinal de contas, esse fermento dos fariseus? O que é que, de alguma forma, estava no meio dessa doutrina que seria perigoso, que poderia ser nocivo, que poderia fazer mal, que poderia contaminar? Lucas 12, 2 diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, nós entendemos que não é a doutrina, que não é o ensino, não é a base na lei, mas sim a hipocrisia. O que Jesus estava trazendo, então, era essa profundidade. Olha, cuidado com algo que pode contaminar o seu coração. Algo que pode, de alguma forma, influenciar o seu coração. Cuidado com essa doutrina que pode fermentar o seu coração e contaminar o seu coração. A hipocrisia. Eu quero hoje, então, falar com vocês sobre o fermento dos fariseus, quero falar com vocês a respeito da hipocrisia. E de forma nenhuma nós estamos exaltando o fermento dos fariseus, mas justamente por ser algo sutil, eu quero junto com você exercitar os nossos olhos para a gente enxergar não o pão, não só o milagre, mas o coração. Enxergar a profundidade daquilo que o Senhor tem para tratar conosco. Eu quero entender junto com você um pouquinho dessa característica e do fundamento. Dentro do coração, o que sustenta a doutrina dos fariseus. O que sustenta, afinal de contas, a hipocrisia. E vou pegar um gancho naquilo que nós falamos ainda hoje pela manhã, quando falamos sobre a cura das famílias, e anunciamos a verdade, e de que os nossos corações precisam ser trabalhados em profundidade. De que nós precisamos estar à disposição do Espírito Santo para sermos trabalhados profundamente. Que não basta fazermos algo superficial, mas ele tem que ser trabalhado nas nossas motivações, nas nossas razões, nos nossos porquês. Um dos exercícios nossos é justamente esse, responder os porquês. Porquês simples, do tipo, o porquê você lê a Bíblia, o porquê que você está aqui, ou porquê você não está aqui, ou porquê você não lê a Bíblia, ou porquê você ora, ou porquê você não ora. Ao buscarmos as razões, nós vamos ver exatamente aquilo que nos move. E ao olharmos para os corações, nós vamos ver a fragilidade ou a sensibilidade dos nossos corações diante de uma doutrina de hipocrisia, que é a doutrina dos fariseus. E o primeiro aspecto que eu quero falar aqui com vocês é que os fariseus, ou os hipócritas, têm dificuldade de enxergar os seus erros, têm dificuldade de reconhecer os seus erros. Vou usar um texto aqui que você não precisa abrir, um texto que você conhece bem,
mas que mostra isso. Lucas 18:10 diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Por que eu quero trazer aqui para você uma mensagem que fala como é o fariseu? Como é o hipócrita? Para que a gente possa entender que existe uma razão no coração. Existe um porquê, existe uma motivação. Ou seja, mais uma vez, que a mensagem não se prenda ao pão como uma exortação, você não trouxe pão. Que não se prenda ao milagre, ainda que seja tremendo olhar para aquilo que Jesus pode fazer, como providenciar as coisas que nos faltam. Mas uma mensagem que alcance, então, o nosso coração e leve a gente a compreender o que efetivamente precisa ser transformado. Nós sabemos que a palavra de Deus nos fala sobre arrependimento como a única forma de estarmos com Deus. A única forma de entrarmos no reino de Deus é através do arrependimento dos nossos pecados e a confissão dos nossos pecados. Há necessidade de eu reconhecer um erro. Há necessidade de eu reconhecer a minha incapacidade de me salvar. Para que eu possa, então, ao me posicionar diante de algo errado, eu me apropriar de uma bênção que Deus está me dando e eu posso, então, ser salvo. Quando nós falamos de mudança nas nossas vidas, há necessidade de olhar para dentro do nosso coração e ter a sinceridade de reconhecer aquilo que não vai bem dentro de nós. Porque se nós entrarmos nesse modo hipócrita, falso, o modo aprendi a ser crente, sei como é o crente, e uso então uma máscara para ser crente, eu permaneço então nos meus erros e tenho dificuldade de enxergar os meus erros. A dificuldade, eu quero dizer para você, irmãos, não é dificuldade de se arrepender apenas, é uma dificuldade de enxergar. É uma incapacidade de enxergar os seus erros. Por quê? A comparação é sua com você mesmo. Ou seja, de alguma forma, em algum momento, você acha que você se tornou o padrão. Você se tornou o modelo. Você se tornou a referência. É como se em algum momento na caminhada, porque nós estamos falando de pessoas que têm uma certa experiência, em algum momento da caminhada nós achamos que nós não precisamos crescer mais, nós não precisamos aprender mais, nós não precisamos melhorar mais. O nosso modelo de Cristo, ele foi deixado de lado, a estatura do varão perfeito foi deixada de lado e nós colocamos nós mesmos como modelo. Olha o que diz esse texto que nós lemos aqui, Lucas 18:10, em que os 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. O fariseu, posto de pé, orava de si, para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Eu não sou como eles. A referência é: eu sou o padrão correto. Roubadores, injustos, adúlteros, publicanos são os errados. Eu sou a referência correta. Nós somos tentados, então, irmãos, a criar um modelo e acreditarmos nesse modelo onde nós somos o padrão. É uma tentação. E nós sustentamos, então, um modo de agir, e aí vem muito a ideia do próprio fariseu, um sepulcro caiado por fora, pintado de branco, mas uma podridão por dentro. A ideia de que aquilo que mostra agrada, sendo que aquilo que está dentro desagrada.
Aquilo que está dentro não pode ser revelado, não pode ser mostrado, e há necessidade de construir uma imagem e sustentar e investir naquela imagem, para que aquela imagem continue sendo a minha representação. A imagem me representa, não sou eu mesmo, a imagem me representa. E quando Jesus fala que acautelai-vos, toma cuidado com o fermento dos fariseus, tenha cuidado, ele está mostrando algo que é prejudicial, mas algo que é sutil. E por isso eu digo para você, como que você está então diante dos seus erros, do reconhecimento dos seus erros? O quanto que você tem enxergado os seus erros? Eu vou dizer para você, se você olhar para os seus últimos dias, para a sua última semana, sua última quinzena, e você não errou, se você disser para mim, eu não errei, eu vou ficar preocupado. Eu vou ficar seriamente preocupado. Ô pastor, mas agora que eu estou acertando? Não, filho, você pode estar acertando, mas tenho certeza que você também está errando. Mas se você não estiver enxergando isso, alguma coisa está muito complicada. Se as suas orações não têm tido mais, Pai, perdoa-me porque eu sou um pecador, porque eu fiz algo de errado. Irmão, lógico que eu não estou investindo, a ideia não é que você continue errando. Mas é impossível que a gente não passe por um processo de transformação. É impossível a gente passar, melhor dizendo, por um processo de transformação sem reconhecimento de erros. Nós temos que reconhecer. Nós temos que olhar para nós e enxergar, mesmo que seja pequeno. Ah, eu peguei o bife maior. Senhor, me perdoa. Ok? Eu fui guloso. Eu comi o panetone escondido. Eu levantei à noite para comer o panetone. Ok? Não sei qual que é o seu erro. Mas se eu olhar para os meus dias e não enxergar nada, eu estou muito parecido com esse homem que ora de si para si mesmo e diz, graças vos dou, Senhor, porque eu sou uma benção. É melhor você dizer que você é abençoado que você é uma benção. Um segundo aspecto para a gente considerar aqui é a ideia de que nessa caminhada da hipocrisia, as obras, as ações, elas passam a ter uma importância maior do que o próprio coração. Somos nesse processo justificados por obras, e isso é extremamente perigoso. Mais uma vez, quando Jesus falou, acautelai-vos do fermento dos fariseus, cuidado com a hipocrisia. Toma cuidado, não é toma cuidado com eles, mas toma cuidado com essa doutrina. Toma cuidado porque essa doutrina pode invadir o seu coração. E a palavra de Deus, quando fala para nós com muita clareza que nós não somos justificados por obras, mas sim pela fé, e que isso é para que ninguém se glorie, ao apresentar essa verdade para nós, diz, olha, não é isso, e tem uma justificativa muito clara, que é para que ninguém se glorie. E quando nós nos enredamos nesse caminho da hipocrisia, nós começamos a achar que somos merecedores, que nós começamos a nos gloriar, começamos a achar que nós, de alguma forma, estamos conquistando algo, que somos merecedores de algo, e nós simplesmente deixamos a graça de lado. No ponto anterior, nós entendemos que nós tiramos o modelo de Cristo de lado. E nós nos colocamos como modelo. Agora, nessa caminhada da justificação pelas obras, nós deixamos a graça de lado. E achamos que somos merecedores. Mateus 23, 23 diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Num dos textos aqui que
a palavra no Novo Testamento fala a respeito dos dízimos, fala que os dízimos então são importantes ao ponto de dizer, devia fazer essas coisas, ou seja, vocês deveriam dar o dízimo de todas essas coisas, mas não omitir os preceitos mais importantes da lei, a justiça, misericórdia e a fé. E quando entregava o dízimo, então, a ideia do hipócrita era que a sua obra, a sua atitude fosse de alguma forma notada, e já que eu estou fazendo isso, eu tenho um crédito diante de Deus. Um relacionamento de troca. Fora da graça. Fora da ideia de que nós não merecemos nada, mas o Senhor nos entrega tudo. Nós não conseguimos nos fazer merecedores de algo que venha de Deus, é pela bondade dEle. Por isso mostra a nossa dependência e também a nossa gratidão. Ou seja, se Deus está me dando tudo, então eu dependo totalmente dEle. E ao mesmo tempo, quando eu recebo, meu coração se quebranta. Sou constrangido por esse amor, por aquilo que Ele está fazendo, e o sentimento de gratidão então vem. Mas agora, se eu estou fazendo algo para Deus, e Ele está simplesmente me pagando, não tem por que agradecer, porque eu já paguei antes. Eu paguei antecipado para Deus. Veja como muda o relacionamento. O como que isso é delicado. E nós olhamos dos trechos ou das passagens bíblicas que fala com muita clareza sobre isso, é a ideia do filho pródigo e o irmão mais velho, e a postura do irmão mais velho. A postura de quem achava que o pai devia para ele. Porque, afinal de contas, ele era fiel, ele sempre esteve ali, sempre esteve cuidando, e o pai, então, era devedor para com ele. Ao ponto dele questionar, o senhor nunca me deu isso. O senhor nunca me deu um cabrito para eu comemorar com os meus amigos, apesar do senhor me dever, o senhor deveria ter me dado. O relacionamento muda, mesmo que você esteja perto do Pai. Quando Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus, ele está dizendo justamente que existe algo sutil que envolve os nossos corações e muda o nosso relacionamento com o Pai. Aqui esse trecho que nós lemos aqui de Mateus fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Porque vocês se portam dessa forma e de alguma maneira vocês acham que a sua atitude está fazendo de vocês alguém melhor, sendo que o seu coração está distante. O seu coração não se aproximou. E aí, ainda que eu e você talvez, ao olharmos para textos como esse, seja muito fácil a gente reconhecer a ideia de que nós não somos, então, aqueles que são adeptos de uma doutrina de troca, uma doutrina, por exemplo, da prosperidade, que envolve essa ideia de troca. Ou seja, eu estou fazendo investimentos, eu invisto e Deus então me deve. Então, essa é uma forma de negociação com Deus. Nós muitas vezes fazemos isso num âmbito que a gente pode chamar de pseudo-espiritual. Porque ele não é espiritual. Ele é carnal. Mas às vezes estamos envolvidos com isso. Às vezes até mesmo as nossas orações, elas são um sacrifício para que eu receba algo em troca de Deus. O meu relacionamento com Deus começou a mudar, ao ponto de eu apresentar para o Senhor não mais o meu coração, mas o meu currículo. Não mais os meus erros, as minhas necessidades, as minhas limitações e a minha total dependência, mas os meus diplomas. Quando eu começo a mudar isso, quando eu começo a negociar com Deus dessa forma, a hipocrisia ou o fermento dos fariseus, ele alcançou um espaço dentro do meu coração. Ele começou a dirigir o meu relacionamento com Deus. Se nós olharmos para aquele exemplo, o próprio exemplo de escribas e fariseus hipócritas, falado pelo Senhor Jesus, que condena a postura deles,
se assemelha com a ideia do irmão mais velho que não participa da festa do pai, porque não se alegra com as coisas que alegram o coração do pai. Sutil, perigoso. Em que âmbito? Da nossa conduta? Não. Do milagre? Não. Do coração. No âmbito do coração. Um cuidado para a gente não ser envolvido. Terceiro, a ideia de, ainda em complemento daquele primeiro ponto que nós apresentamos, a ideia de ser efetivamente melhor do que as outras pessoas. Mas não só fazer uma comparação e achar que é melhor do que o outro, como diz aquele texto que nós lemos do fariseu e publicano, mas ao ponto de encontrar nos outros o erro, a falha. Mateus 15 ainda diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Versículo 17, na continuidade, depois da explicação. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado ao lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Mais uma vez, nós vemos um embate de Jesus com religiosos, e religiosos tentando então colocar no mesmo pacote Jesus, os seus discípulos e os pecadores. Quando os escribas e fariseus então criticam a Jesus, eles perguntam: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Porque eles não lavam a mão quando comem. Quando eles criticam Jesus, eles dizem: aqueles que aprenderam com você, aprenderam isso. Ou seja, é isso que você ensina? Eu sei que muitas vezes o exercício dos escribas e fariseus poderia ser o preservar a verdade, ou seja, se alguém aparecesse anunciando como Messias, ele precisaria ser provado. Porque com certeza apareceram outros que se apresentaram como Messias, que eram roubadores, que eram exploradores, e o próprio Senhor Jesus, ao colocar todos esses num lugar só, ele diz: e eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. E ele se posiciona então de uma forma diferente de todos os outros, que sim foram provados pelos religiosos. E Jesus então precisaria ser provado, mas o que eles pegam aqui é algo que era da tradição dos anciãos, e eles colocam tudo no mesmo nível, e tentam desmerecer tudo aquilo. E Jesus, então, mais uma vez, ele traz um ensino que não se limita ao pão, não se limita à conduta, não se limita à tradição dos anciãos. Ele traz algo que alcança o coração, quando ele fala: veja, fariseus e escribas, o que contamina é o que vem de dentro do coração. Quando nós entramos num caminho da hipocrisia, da religiosidade, se podemos chamar de um farisaísmo, e somos contaminados por esse fermento, nós temos uma tendência de colocar tudo no mesmo pacote, rotular as coisas e descartar coisas boas com coisas ruins. Nós tentamos de alguma forma classificar as coisas, mais uma vez, rotular as coisas, para que elas possam ser, então, determinadas,
que elas possam oficialmente ser jogadas fora, que elas possam ser anuladas oficialmente, para que pessoas possam ser anuladas oficialmente, para que discursos possam ser anulados oficialmente. O que Jesus está trazendo aqui é uma verdade onde ele não está criticando, olha, não é que a tradição do ancião é totalmente inútil, mas vamos falar sobre contaminação. Jesus está propondo algo mais profundo. Vamos falar sobre contaminação agora, não sobre a comida que pode estar suja, contaminada, e de repente isso trazer algum mal, ainda que essa comida vai ser lançada fora de uma forma ou de outra. Mas vamos falar de algo mais profundo. Todo o discurso de Jesus e dos próprios discípulos estava sendo tudo, de alguma forma, jogado fora, porque eles não lavavam as mãos. Segundo o meu rótulo dos anciãos, lavar a mão contamina, então eles são todos contaminados. Quando nós entramos na caminhada da hipocrisia, nós temos uma visão grosseira de algumas situações. E nós até mesmo, irmãos, eu digo para você, com toda liberdade, com toda autenticidade, por medo, muitas vezes, de errar, nós preferimos jogar fora coisas boas com coisas ruins. Nós preferimos, muitas vezes, chamar de contaminado, de anátema, de maldito, algo que poderia ser bom se nós olhássemos com mais atenção. Mas, por medo, por receio, por dúvida, a gente joga fora. Por uma incapacidade que nós criamos de olhar para dentro dos nossos corações, nós trazemos isso como uma nova ótica. O que importa é a aparência e não os corações. E muitas vezes nós descartamos. Nós somos, então, nessa caminhada, muitas vezes superiores, arrogantes. Temos um olhar crítico para as outras pessoas, a gente aponta o dedo. A gente espera que se manifeste coisas ruins, muitas vezes, porque nós achamos que isso contaminou porque não lavou as mãos, e nós vamos ficar esperando manifestar algo muito ruim para confirmar a nossa teoria. Posso dizer para você que num dado momento nós somos tentados a orar contrariamente. Orar para dar errado. Orar para não funcionar. Por vaidade, por orgulho, simplesmente para confirmar a nossa teoria de que se contaminou porque não lavou as mãos, como um exemplo para nós. A nossa crítica, então, aos outros é uma crítica que desconfia da razão das outras pessoas, da motivação dos outros, que olha com olhos ruins, que não crê nos testemunhos. Isso é algo sutil no nosso coração. Jesus falou, então, para os discípulos, cuidado com esse fermento. O fermento dos fariseus, a hipocrisia, só pode prosperar no coração daqueles que estão dentro da igreja. Só acontece com aqueles que conheceram a verdade. Ou seja, essa palavra é uma palavra para nós que estamos dentro da igreja. O cuidado é para a gente. É para que a gente se posicione. Para que a gente não entre nesse caminho. Para que a gente olhe para dentro do coração. Um quarto aspecto nesse combate, então, à hipocrisia, é que o hipócrita, o fariseu, ele acha que a regra é melhor do que a própria vida.
Lucas 6,6 diz assim: sucedeu que, um outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus, observando-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando os olhos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim a fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Essa é uma característica clara daquele que entrou no caminho da hipocrisia. Achar que a regra é muito mais importante do que a própria vida. O texto mostra aqui para nós uma situação real, uma situação verdadeira, onde, mais uma vez, estavam ali escribas e fariseus esperando Jesus fazer o bem para ele ser condenado pelo bem. Eles estavam na espreita, como se estivesse falando: não, ele não vai aguentar, ele vai fazer o bem. Ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer algum milagre. Não, ele não aguenta. Ele é assim, ele não aguenta. Vamos pegar ele por isso daí. Vamos pegar ele por ele fazer o bem. Ao ver aquele homem sendo curado, diz o texto que eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. É lógico que nós olhamos aqui pessoas se levantando diretamente contra Jesus e a sua obra. Mas quando nós entramos nesse caminho, que é um caminho sutil, como nós apresentamos aqui, nós muitas vezes preferimos a regra à vida. E de alguma forma nós queremos condenar, seja a que preço for, a que custo for, nós queremos condenar para que a gente possa sustentar a nossa regra. Jesus teve uma outra experiência muito parecida com essa, nesse sentido. Essa mulher foi pega em flagrante adultério e coloca ela diante de Jesus. Qual que é a regra? Mata, pedreja. Tem uma regra que manda matar Jesus. Vamos matar ela? Você sabe o desfecho da história. Você conhece o desfecho da história. Jesus interfere naquela situação. Ele não critica a lei, ele não critica a regra, mas ele, mais uma vez, ele não fala do pão, ele não fala só do milagre. Ele podia fazer desaparecer todo mundo, voltar atrás, a mulher não está no adultério. Não, mas ele fala do coração, mais uma vez do coração, ao dizer: ok, sem problema, quem não pecou, então atire a primeira pedra. Ou seja, sonde o seu coração e veja se você está justo suficiente para julgar o outro. Jesus coloca a regra de lado para que pudesse tratar da vida. A regra existia, sim, existia, tinha um objetivo, como toda regra existe um objetivo de preservação. Toda lei tem um objetivo de preservação. Mas Jesus estava mais preocupado com a vida, porque até mesmo a regra, ela tem o objetivo de preservar a vida. Então o que é mais importante? A regra ou o objetivo da regra? O foco da regra? Ao fazer isso, Jesus não só preserva a vida daquela mulher e diz para ela: vai e não peques mais, deixando claro que o que ela estava fazendo, pega em flagrante adultério, que ela estava errada. Mas ele não só faz isso, como ele trabalha na vida de todos aqueles homens que estavam ali prontos para apedrejar, ao levá-los a um confronto, porque o que adiantaria condenar, matar aquela mulher e continuar vivendo nos seus pecados
no seu farisaísmo. Jesus confronta o coração daqueles homens. E quantas vezes, então, nós estamos baseados em regras, ou buscando conceitos para que possam nos nortear. E de verdade, irmãos, a regra é mais fácil. A regra é mais simples. Na revelação progressiva de Deus, nós entendemos que no início, no tempo de Moisés, foi aplicado um conjunto de regras. E quando Jesus vem e anuncia a nova aliança, ele diz: o que diz a regra? Eu, porém, vos digo isso. E se você olhar todas aquelas expressões de Jesus, eles não dizem algo mais simples do que a regra, mas algo mais profundo do que a regra. O que diz a Escritura? Não matarás? Eu, porém, vos digo, diz o Senhor Jesus, se você, no seu coração, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, se você, no seu coração. É mais fácil nós pegarmos uma regra e vivemos debaixo dessa regra, porque aí vira um checklist do tipo faço, não faço, está certo, aprovado, 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 e não tem a intenção do coração. Nós somos tentados, então, a exaltar regras e deixar de olhar para a vida, deixar de olhar para os corações, deixar de olhar para a intenção dos corações. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos criar um conjunto de regras para a gente descansar nelas. E mesmo que isso não esteja pregado na parede, não seja oficial, nós mesmos vamos buscar uma lógica do tipo baseado nas atitudes e não nas motivações. Baseado na conduta e não baseado no coração. Porque o fariseu já é assim. Ele investe na aparência e não no coração. Então ele julga os outros pela aparência e não pelo coração. Ele criou essa regra, esse modelo. Isso não salva a vida dele e não resgata a vida do outro. Isso não alcança a vida dele e tampouco alcança a transformação no outro. É mais fácil. A regra é mais fácil porque eu não preciso pensar. A regra é mais fácil porque eu não preciso avaliar no profundo as motivações. Só avalio a conduta. Acontece que é um perigo. E por que eu estou falando isso num tempo como esse? Nos dias de hoje, no início de um ano. O que isso tem a ver com esse instante nosso? A gente tem vivido um tempo no nosso país, uma polarização. Você já deve ter escutado essa expressão. Ou seja, nós estamos migrando para os extremos. E de alguma forma, ao migrar para os extremos, nós queremos assumir um partido, não um partido político. Nós queremos assumir um grupo. Nós queremos fazer parte de algo. Nós queremos um rótulo. Ao fazer isso, ao sermos confrontados e achar que nós temos que nos posicionar no lado A ou no lado B, no lado direito ou esquerdo, ao sermos confrontados, então, e achar que a gente tem que estar em um desses lados, entenda que nós estamos sendo tentados a nos tornar hipócritas e assumir um conjunto de regras e modelos que talvez não nos caibam, porque não sonda os corações, não trabalha com os corações, não alcança os corações, nem os nossos, como dos fariseus, nem dos outros.
Ao queremos de alguma forma buscar um rótulo para nós estamos nos desligando de Cristo. Nós estamos de alguma forma dizendo, eu sou desse grupo. Quando talvez seja extremamente arriscado. E talvez isso nos conduza a uma hipocrisia. Porque se nós assumirmos uma posição de um rótulo, nós vamos ter que sustentar isso. E eu digo para vocês, nós não precisamos disso. Nós não precisamos participar de uma polarização que no nosso país participa. Nós já estamos ligados com Cristo. Nós já temos uma identidade com Cristo. Nós temos uma unidade com Cristo e um mover do Espírito Santo que nos leva a olhar para dentro dos corações. Se nós entrarmos por esse caminho, nós estamos correndo um grande risco. Temos que tomar cuidado. Porque vão existir situações em que eu vou ter que sustentar um rótulo. E talvez a definição desse rótulo mude. E aí o que eu vou fazer? Vou me sentir perdido? Alguns cristãos têm uma resistência muito grande em entrar na política. E eu entendo essa resistência. E uma das justificativas é, a hora que eu estiver lá dentro, eu vou ter que me enquadrar num conjunto de regras e modelos e condutas que eu não aceito hoje que eu estou aqui fora. E talvez estando lá dentro eu não tenha força, condições, influência suficiente para mudar tudo isso. E eu vou ter que aceitar. E como que eu vou conviver com esse rótulo se eu estiver lá dentro? Justo? Como que eu vou estar ali e vou ser aquele que eu sou hoje, se as coisas lá dentro funcionam numa outra regra? Como que eu vou fazer? Como que eu vou me comportar? Como que eu vou conseguir resolver isso? É o rótulo. É melhor, às vezes, para essas pessoas que olham dessa forma, não participar. Eu prefiro continuar, então, sendo um pregador da palavra, onde eu consigo ter uma identidade com Cristo, falar sobre essa verdade, na liberdade que Cristo me dá, e eu não preciso assumir um rótulo. Esses dias eu comentei na minha casa sobre postar frases de pensadores. E tem muitas frases bonitas, muitas frases boas, e muitos pensadores, e muitos autores, muitos escritores, muitos pastores que têm mensagens extremamente inspiradas, eu tenho certeza disso. Mas eu falei, eu acho que a partir de hoje eu só divulgo uma frase de alguém que já morreu. Porque eu sei que não vai mudar. Porque é um tal de virar casaca que você já não sabe mais. De repente você falou de alguém e falou, olha que frase bonita, e daqui a pouco o rótulo mudou, e a descrição do rótulo mudou, e eu estava associado a ele, e agora tem que ir lá falar, então, eu falei daquele pastor lá, mas vocês viram o que aconteceu, né, gente? Eu também fui enganado, olha que vergonha, né? Então é melhor não falar nada. Fala, né? Pega a Bíblia, né? A Bíblia não vai mudar mesmo, tem tanta gente que falou inspirado pelo Espírito Santo. Usa esses versículos, né? Usa. Esses já morreram, né? Não vai mudar, né? Ninguém vai dar a mancada mais. Aqueles que deram a mancada já anunciou, né? Já anunciou e a restauração foi tremenda, senão não falava nenhum salmo de Davi, né? Porque Davi foi um cara que deu mancada. Mas pronto, está ali, então justifica, tá tudo certo. Mas agora a gente fica nessa. Ou seja, é uma realidade, a gente está sendo empurrado para se posicionar diante de um cenário que não foi a gente que criou. E esse posicionamento, ele não necessariamente é um posicionamento cristão. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso.
Qual é o nosso posicionamento? Com quem que a gente está alinhado? Com quem que a gente está fechado? Se não com Cristo Jesus. Com esses valores nós estamos alinhados. Com esses valores nós estamos fechados. Ou seja, nós não negociamos a palavra de Deus. Não negociamos a verdade de Deus. Aquilo que nos alcançou no início é aquilo que nós continuamos pregando. Aquilo que é a mensagem transformadora do coração é aquilo que continua sendo anunciado. Nada mais do que isso. A misericórdia de Deus continua alcançando vidas e nós estamos anunciando isso. Porque facilmente seremos envolvidos por situações como essa. E existe todo um cuidado para a gente ter nesse instante. Quando nós olhamos textos como esse, nós vemos que, em alguns momentos, com muita clareza, Jesus condenou os fariseus e religiosos e trouxe para perto os pecadores. Nós vemos isso com muita clareza. Jesus agiu assim. Só os textos que nós lemos aqui, várias vezes Jesus criticou os religiosos e trouxe para perto os pecadores, mas em momento nenhum Jesus disse que o pecado passou a ser um modelo legal e o religioso, a religiosidade, de alguma forma, passou a ser um modelo totalmente equivocado. Em momento nenhum Jesus fez isso. Ele criticou a conduta das pessoas, o fermento dos fariseus, que de alguma forma estava obstruindo a misericórdia, o cuidado que deveria alcançar os pecadores, mas em momento nenhum ele disse, agora o pecado é o certo e religião é o errado. Ele não inverteu, mas ele reforçou o objetivo. E nós então somos convidados a buscar aquilo que nós aprendemos desde sempre. Na aplicação correta. Alcançar sim os pecadores, sem dúvida. Acolher, sem dúvida. Mas nossos valores continuam sendo os mesmos. Eu quero finalizar aqui lendo um texto de Apocalipse, capítulo 2, muito conhecido, né? Essas cartas, Apocalipse 2:1, onde diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Texto muito claro da carta à igreja de Éfeso, que fala das coisas práticas versus o coração. Fala de atitudes versus o coração. Conheço as tuas obras, teu labor, perseverança, que não suporta homens maus, que põe à prova os apóstolos falsos, que encontra mentira neles. Vocês perseveram e suportam provas em meu nome. Mas eu tenho algo contra ti que é condenatório. Tenho algo contra ti que vai contra a essência. Com clareza a carta diz, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Arrependimento necessário. Para aqueles que estão nas práticas corretas, mas esqueceram a motivação.
que estão nas condutas, aprender as condutas, até mesmo dizer quem está certo e quem está errado, mas perderam a essência. Sutil, não aparente, profundo, não do pão, não do milagre, mas do coração. Olha você agora para o seu coração. Deixa Deus falar com você agora nessa oração. Se existe algum nuance de fermento que você possa colocar de lado. E que você possa se acautelar, tomar cuidado com isso que nos contamina. E que nós seremos tentados, sem dúvida, nesses últimos tempos. Porque se nós acharmos que nós estamos corretos e não estamos, se a gente pensar que a gente está indo certo, que a gente está bombando, e na verdade a gente está errado, se não for um exame profundo no nosso coração, se for só baseado na nossa conduta, talvez a gente seja reprovado e nem saiba. Mas a palavra nos chama a esse cuidado. Feche seus olhos agora. Senhor Deus, nós reconhecemos, Pai, que ter o Espírito em nós é uma possibilidade incomparável com todas as histórias que nós lemos na Escritura, uma possibilidade de sermos trabalhados no profundo do nosso coração. Tua palavra, Deus, não fala somente nos nossos ouvidos. Tua palavra não alcança somente o nosso entendimento. A tua palavra é lembrada, instruída, ensinada por esse Espírito inspirador que habita dentro de nós. É 100% o Senhor dentro de nós para nos instruir, para nos convidar continuamente a olhar as motivações do nosso coração. Mas ainda assim, ó Deus, esse mesmo coração, não outro, esse mesmo coração sofre as investidas do inimigo e nós somos tentados com coisas claras, ó Deus, evidentes, que muitas vezes nós rejeitamos e até mesmo repreendemos e expulsamos, mas com coisas sutis, ó Deus, que infelizmente ainda encontram no nosso coração, ainda encontram um acolhimento no nosso coração. Deus, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor habita em nós na forma do Teu Espírito. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco com muita clareza. Que o Senhor toque a sirene, que o Senhor acenda as luzes, que o Senhor faça um escândalo dentro de nós, cada vez, ó Deus, que algo sutil estiver se aproximando do nosso coração e a gente estiver permitindo. Que a gente possa ouvir a Tua voz, que a gente possa reconhecer o Teu chamado e possa se posicionar diante de situações como essa. Para que a gente não venha tomar um rumo equivocado. Um rumo que cauterize os nossos corações, que nos segue, que nos impeça de ver que nós estamos errando. Um rumo que faça a gente justificar a nossa vida, não pela graça, pela misericórdia e dependência do Senhor, mas por atitudes, por condutas, por discursos, por dedos apontados, por condenações, por rótulos. Ó Deus, nós não queremos isso, nós queremos a transformação no nosso coração. Reconhecemos que precisamos do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que ainda somos uma obra inacabada. Reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos que a nossa mente precisa ser levada cativa ao Teu trono. Que o nosso coração precisa ser trabalhado pelo Senhor. Que existem coisas para serem saradas ainda dentro de nós. Deus, nos ajuda, Pai,
a fugirmos dessas sutilezas, em especial, como nós falamos hoje, da hipocrisia. Entendemos, ó Deus, que algo que combate a hipocrisia é justamente a sinceridade. Nós queremos ser sinceros, então. Abrir o nosso coração, como fazemos agora diante do Senhor. Diante desse teu Espírito que continuamente sonda a intenção dos nossos corações. Que sabe o porquê, a razão de tudo aquilo que nós fizemos, não só nos últimos 15 dias, mas em toda a nossa história. Deus fala com a gente agora. Ainda nessa oração, ó Deus, que nós nos colocamos diante do Senhor. Tende misericórdia de nós e nos ajuda, Deus, a nos posicionarmos da forma correta. Nós precisamos, ó Pai. Precisamos do Senhor. Toma agora, Deus, a nossa vida. E envolvidos pela Tua mão de amor, nós te pedimos perdão por todas as nossas motivações que se assemelharam mais à hipocrisia do que ao Senhor Jesus. Todas as nossas motivações onde nós, de alguma forma, rejeitamos a Tua voz, a Tua verdade, a Tua misericórdia. Tudo aquilo que nos conduziu de uma forma equivocada. Nos perdoa se negligenciamos, ó Deus, em algum momento, a voz do Teu Espírito que nos avisava de caminhos perigosos. Se ignoramos a sutileza e quisermos simplesmente ficar na exortação a respeito de ter esquecido o pão. Se por acaso nós buscamos e olhamos somente para os milagres, para as coisas aparentes, e achamos que isso era maravilhoso e não era necessário, então, cuidar do nosso coração. Nos perdoa se agimos assim. Mas declaramos a Deus nessa oração, nós queremos o agir do Teu Espírito no profundo do nosso coração. Para fazer de nós, ó Deus, representantes genuínos, verdadeiros, do Teu reino, do Teu amor, da Tua verdade. Aonde nós estivermos, nós podemos fazer a diferença. Que o Senhor use as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, Deus. Que o Senhor nos sare e nos livre da hipocrisia em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Encerrando esse culto. Leve com você esta verdade não apenas como uma exortação, mas principalmente como um alerta, para a gente viver intensamente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Uma vida plena, verdadeira, sincera, sem máscaras. Um coração transformado, alinhado com o Senhor. Uma vida que celebra com o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai eterno, obrigado por esse momento que nós tivemos aqui. Obrigado por esse mover do Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Tua verdade. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós. Pela interferência do Senhor nesse culto para nos abençoar de todas as formas. Nós te agradecemos por isso, Deus. E pedimos que o Senhor continue cuidando de nós, nos sustentando, nos trazendo o melhor. Que a gente possa, Deus, ser trabalhado profundamente. Nós queremos sim, ó Deus, ser orientado nas coisas simples. Nós queremos, ó Deus, ver os Teus milagres, mas não queremos que nosso coração fique de lado. Precisamos ser transformados para a honra e glória do Teu nome. Nos abençoa, Pai, ao voltar para os nossos lares. Que o Senhor nos traga sentimentos e pensamentos alinhados com o Senhor. Uma semana de cuidado, uma semana abençoada. Uma semana que glorifique o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.